Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Infemundo, o mundo da enfermagem. Vamos detalhar o procedimento de sondagem vesical de demora em pacientes do sexo masculino. Vamos lá! Objetivos: promover eliminação de urina, mantendo os princípios assépticos. O cateterismo vesical pode ser utilizado nas seguintes situações: obter urina para exame, medida do volume urinário residual, alívio da retenção ou incontinência urinária, que é a situação que é mais utilizado, injeção de meios de contraste radiopacos ou fármacos diretamente na bexiga e para irrigação vesical. Mencionando agora as principais contraindicações: obstrução mecânica do canal uretral, uretrite, ITU em curso, hipertrofia prostática, que é necessária avaliação médica, cirurgia de reconstrução uretral ou cirurgia vesical e trauma uretral. Executante: a passagem da sonda vesical de demora é uma atividade privativa do enfermeiro. Materiais: o EPI, avental, máscara cirúrgica, óculos de proteção, luva estéril, biombo, bandeja de cateterismo vesical esterilizada, contendo cuba-rim, pinça para antisepsia, cuba redonda, gases esterilizadas e campo fenestrado. A sonda de Foley de calibre adequado, o calibre de 8 a 30 para adultos, sendo que as mulheres vão do 14 ao 16, os homens pode variar 16, 18, 20, 22. Lembrando que essas medidas vão variar muito, isso você vai pegar mais na sua prática, com a observação dos milímetros, que variam de pessoa para pessoa. Algumas referências você pode encontrar que a sonda neonatal vai do 4 ao 6, as pediátricas do 6 ao 10 e os números para adultos dos 12 ao 24. Na maioria das vezes você vai trabalhar com a sonda de 2 vias, mas você também pode encontrar a sonda de 3 vias no caso do paciente com hematúria. Você também vai precisar do sistema fechado de drenagem urinária estéril, ampola de água destilada, e aí a quantidade para encher esse balonete da sonda conforme discriminado nela mesma, agulha para aspiração, seringa de 20 ml sem Lawler-Lock, lidocaína gel 2% estéril, fita adesiva, gás estéril se necessário, solução de clorexidine tópico estéril, solução de clorexidine desgermante e os materiais para higiene íntima, água e sabão. Procedimento: reunir o material, higienizar as mãos, confirmar o nome do paciente, apresentar-se e explicar o procedimento que será realizado, sanando todas as suas dúvidas antes de iniciar a execução. Promover a privacidade do paciente. Essa é a hora de utilizar o biombo se necessário. Posicionar o paciente adequadamente. Como se trata do sexo masculino, colocá-lo em decúbito dorsal com as pernas levemente afastadas. Paramentar-se com os EPIs. Colocar o material a ser utilizado sobre a mesa auxiliar. Colocar o recipiente para o descarte próximo ao paciente, posicionando-o de forma a não passar o descarte sobre o campo estéril. Abrir o material de cateterismo sobre a mesa auxiliar ou entre os joelhos do paciente, se houver condições. Abrir os materiais descartáveis, sonda, seringa, agulha, gás estéril e sistema coletor fechado e adicioná-los ao campo estéril com a técnica asséptica. Abrir a ampola de água destilada sobre a mesa de cabeceira do paciente.
Colocar a solução de clorexidina em aquoso nas gases estéreis que se encontram na cuba redonda. Abrir a bisnaga de lidocaína gel 2%, que deve estar estéril. Após calçar as luvas estéreis, solicitar ajuda para colocar o gel dentro de uma seringa de 20 ml. Com auxílio de uma seringa de 20 ml e uma agulha de aspiração, sem contaminar as mãos, aspirar a água destilada necessária para insuflar o balonete da sonda, conforme descrito na sonda de Foley, e testá-lo, retirando essa água após o teste e reservar a seringa com água no campo estéril. Adaptar a sonda de Foley na bolsa coletora, que é o sistema fechado de drenagem esterilizado, realizar a antisepsia da região genital, com auxílio da pinça, contaminando apenas a mão não dominante. Retrair o prepúcio com a mão não dominante, segurar o P abaixo da G, manter a mão não dominante na posição durante todo o procedimento. Com a mão dominante, pegar uma gaze com a pinça e limpar o P. Fazer o movimento do meato uretral para baixo até a base da G. Repetir o procedimento 3 vezes. Colocar o campo fenestrado sobre a genitália, deixando o meato exposto. Lubrificar a sonda com lidocaína. No homem, poderá ser injetado o lubrificante diretamente na uretra por meio da seringa de 20 ml. Introduzir a sonda delicadamente no meato uretral. Observar a drenagem de urina. Levantar o P na posição perpendicular ao corpo do paciente e introduzir a sonda até a bifurcação. Insuflar o balonete com água destilada, observando o volume marcado na sonda, mantendo a extremidade distal da sonda no interior da bexiga. Tracionar lentamente a sonda até sentir resistência. Retirar o campo fenestrado sem desconectar o sistema fechado de drenagem. Fixar a sonda na área suprapúbica. Evitar a tensão uretral na junção penescrotal. Prender o coletor na parte inferior da cama, tomando cuidado para não arrastar no chão. Proceder à anotação de enfermagem. Agora vamos revisar todos os passos. Lavar as mãos, reunir o material e levar até o paciente, promover esse ambiente bem iluminado e privativo, explicar o procedimento ao paciente ou acompanhantes, se for o caso, calçar luvas de procedimento, verificar as condições de higiene do P, tendo cuidado de expor a G para a higienização eficaz, se necessário. Higienize com água e sabão. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, com as pernas levemente afastadas. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos novamente, organizar esse material sobre a mesa ou o local disponível. Abrir o pacote de sondagem, acrescentando a quantidade suficiente de antisséptico na cuba rim, pacotes de gaze sobre o campo estéril, seringas e agulha para aspiração, lembrando de ter todo aquele cuidado para não contaminar esses materiais. Calçar as luvas estéreis, aspirar essa água destilada na seringa, pedir esse auxílio de um colega para segurar essa ampola, testar o cuff e a válvula da sonda, instilando a água destilada, conectar essa sonda no coletor de urina de sistema fechado, feche o clamp de drenagem que fica no final da bolsa e certifique-se que o clamp do circuito próximo da sonda esteja aberto. Dobrar aproximadamente 7 folhas de gaze e colocar na cuba com a clorexidina. Colocar o lubrificante anestésico na seringa com a ajuda de um colega para apertar esse tubo. Geralmente se descarta esse primeiro jato e você coloca sobre o campo ou sobre a extremidade da sonda.
sempre se certificando que essa técnica ela se mantenha asséptica. Proceder à higiene do P com as gases que foram embebidas nessa clorexidina, no sentido anteroposterior e lateral medial com auxílio das pinças. Posicionar o P do paciente perpendicularmente ao corpo. Colocar esse campo fenestrado e com a mão não dominante, você vai segurar o P e injetar lentamente esse lubrificante anestésico na uretra. E você pode aguardar também de 3 a 5 minutos para o efeito anestésico do gel, embora esse gel ele seja mais usado pelo efeito lubrificante do que anestésico, porque para se ter esse efeito anestésico você deve esperar de 3 a 5 minutos. Com a mão não dominante, segurar o P e em seguida com a mão dominante introduzir essa sonda até retornar à urina no intermediário da bolsa coletora. Sendo seguro, introduzir mais uma porção a fim de evitar inflar esse balonete no canal uretral, pois o equipamento deve ser inflado no interior da bexiga. Inflar o balonete com água destilada e tracionar a sonda lentamente com muito cuidado para verificar se está fixa realmente na bexiga. Retirar o campo fenestrado, remover o antisséptico da pele do paciente com o auxílio de uma compressa úmida, secando em seguida, e posicionar o P sobre a região suprapúbica e fixar essa sonda com o adesivo hipoalergênico, tendo cuidado de não deixá-la tracionada. Pendurar essa bolsa coletora em um suporte localizado abaixo do leito e não nas grades. Você deve se lembrar também de deixar os clamps abertos nesse momento em que você já fixar essa sonda e estiver tudo pronto. Você abre esses clamps para que a urina desça até a bolsa coletora. E sempre que for mover essa bolsa, para evitar o retorno da urina, você deve fechar os clamps. Auxilie o paciente a se vestir e ou colocar uma fralda descartável. Deixe o paciente confortável, explique para ele os cuidados que ele deve ter, recolher esse material providenciando o descarte e armazenamento adequado, lavar as suas mãos novamente, retornar e identificar a bolsa coletora com o nome do paciente, data, turno, nome do enfermeiro responsável pelo procedimento. Registrar o procedimento no prontuário ou folha de observação, complementar do paciente, atentando para as características e o volume urinário. As complicações do cateterismo vesical incluem trauma uretral ou vesical com sangramento ou hematúria microscópica, é comum. A ITU, que é a infecção do trato urinário, é muito comum. A criação de falsos trajetos, cicatrizes e estenoses, perfuração vesical é muito raro acontecer, mas pode acontecer. Infecções do trato urinário associadas a catéter tendem a aumentar a morbidade, mortalidade, custos de saúde e tempo de internação hospitalar. As recomendações para como minimizar as taxas dessas infecções do trato urinário incluem restringir o uso do cateterismo vesical às indicações claramente necessárias do ponto de vista médico, não apenas para minimizar o número de consultas no leito por profissionais de saúde. Então, o uso da sonda ou até mesmo da fralda deve ser sempre associado à necessidade clínica do paciente e não às necessidades dos profissionais. Por exemplo, muitos pacientes podem ir até o banheiro com ajuda, mas como fazer isso é muito custoso, vamos mantê-los usando fraldas ou sonda. Porque isso é muito errado. Esses instrumentos usados sem necessidade podem fazer muito mais mal do que bem ao paciente. Por exemplo, o paciente pode desenvolver uma infecção do trato urinário por causa disso. Isso é muito sério. Pois bem, a passagem da sonda vesical não só deve ser um ato bem planejado, ser muito necessário,
mas a permanência do paciente com essa sonda também deve ser sempre reavaliada, pois ele traz benefícios, o ajuda, mas quanto mais tempo com esse dispositivo, maior a chance dele ser um gatilho de problemas de saúde, como a infecção do trato urinário. Remover então esses catéteres o mais rápido possível. Utilizar uma técnica estritamente asséptica durante toda a inserção do catéter e manter a esterilidade e o fechamento do sistema de drenagem. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu desejo que você vá muito bem na sua avaliação, se mantenha calma ou calmo. Caso você não se sinta seguro para responder as perguntas da sua prova ou realizar a sua prova prática, veja novamente a aula até que você tenha segurança, que você tenha entendido esse processo. Ouça o áudio e escreva o passo a passo, isso também pode te ajudar muito. Tudo vai dar certo, tá? Você pode apoiar esse canal de educação deixando sua curtida, compartilhando e seguindo o Infermundo para continuar acompanhando tudo. Até a próxima aula, que será sugerida para você agora.